secure from all harm. Leaning on the everlasting arm. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way. Leaning on the everlasting arm. Oh, how bright the path grows from day to day. Leaning on the everlasting arm. Safe and secure from all harm. You can have a handkerchief, get it out. Oh, safe and secure from all harm. Leaning on the everlasting arm. Now your Bible, safe and secure from all harm. Leaning on the everlasting arm. What is it? Safe and secured. All over. All finished. The battle's over. The last seal's broken. He's ascended. Hallelujah. Versículo 1 ao 15. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 194, tal qual estou, eis-me, Senhor. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador, ó Salvador, me achega tal qual estou sem esperar que possa a vida melhorar. Em ti só quero confiar, tal qual estou, me achego a ti. Tal qual estou e sem poder as faltas podes preencher, e tudo quanto me é mister, ó Salvador, me achego a ti.
tal qual estou, me aceitarás, e tu minha alma limparás, com teu amor me cobrirás, ó Salvador, me achego a ti. Amém. Glória a Deus. Agora o hino de número 275. Onde quer que seja, com Jesus irei. Ele é o meu bendito Salvador e Rei. Onde quer que seja, com Jesus irei. Ele é o meu bendito Salvador e Rei. Seja para a guerra, para batalhar, ou para Campinas, para semear. Onde quer que Deus me lendar, perto do meu Salvador desejo andar. Onde quer que seja, com o Salvador, diz o coração que sente o seu amor. Perto dele, bem seguro vou. Onde quer que seja, pois contente estou. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Seja, pois, pra onde quer que me levar, acharei com ele ali meu doce lar. Onde quer que seja, sempre cantarei. Do Senhor comigo está, não temerei. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos interceder pelos pedidos de oração, lembrando da nação de Israel, da noiva que está espalhada sobre esta terra, das viagens do pastor Cleomar e obreiros, e também os nomes que estão aqui no livro. E você que tem algo em seu coração, quer manifestar com o levantar de uma de suas mãos, crendo que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus de misericórdia, eu o louvo, ó Deus de William Branham, e invocamos o santo nome do Senhor em favor, ó Pai, de cada eleito espalhado sobre esta terra, a qual o Senhor está a preparar para o grande acontecimento que é o arrebatamento. Também, ó Pai, o povo, a nação de Israel, a qual o Senhor está preparando para o grande encontro com o Senhor. Ó Deus, grandes coisas estão para acontecer, o grande e terrível dia do Senhor. E aqui, ó Pai, em minhas mãos, este livro com os nomes, pedidos de oração, ó Pai, casos que às vezes para a medicina não tem solução. Ó Deus amado, mas para o Senhor há solução. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor continua salvando e libertando e fazendo grandes coisas ao nosso meio, ó Pai. E cada mão levantada nesta hora testifica que cremos nisso, Senhor Jesus. E oramos pelas viagens de nosso pastor Cleomar Borges e cada obreiro que tem viajado em prol desta obra para levar a mensagem às mãos do último eleito escolhido pelo Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde cada um deles. E esta noite, Senhor, pedimos a Ti, ó Deus,
pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor venha falar com cada um de nós, ó Deus. Prepare cada coração para receber de sua palavra. Fale através de teus servos, Senhor, e da fita que ouviremos, ó Deus, pois estamos aqui, ó Pai, para ouvir de ti, e estamos certos que ouviremos. Tudo isso lhe pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a Escritura? Mateus capítulo 11, do verso 1 ao 15. Nós vamos dar continuidade hoje na mensagem Que Fostes Ver. Jesus falando a respeito de João. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciais a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fosses ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fosses ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas então que fosses ver? Um profeta. Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, porque nós temos ouvido para ouvir, compreender as tuas Escrituras, Pai, e crer na palavra de nosso Mestre, Pai Celeste. Ó Senhor Deus, pedimos, sê conosco mais esta noite, Pai, que vamos meditar na mensagem de teu profeta, Pai, que nós possamos ter bom entendimento. Da mesma forma, Pai, quando o Senhor falava há 2000 anos atrás, Pai, o Senhor tem falado conosco nesse século, no século passado, no outro e no outro, Pai.
O Senhor nunca nos deixou sem ouvir a tua palavra, Pai. Fala conosco esta noite mais uma vez. Em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Podeis assentar, irmãos. So what did you go to see? A Então, man o que foste dressed ver, in soft um clothes. homem ricamente vestido. He said, Ele those disse, that are dressed in aqueles que soft estão clothes vestidos are ricamente king's são de palaces. palácios de John was reis. too far from João Hollywood estava to longe be a demais de dressed up Hollywood para ser social um sort of tipo a de preacher. pecador social bem vestido. What did you go to hear? A man with a fine education. Que fostes ouvir John, a at the age of instrução? 9 years João old, the foi para o history deserto said. aos 9 anos de idade. His A education história come diz. from Sua God. instrução veio de Deus. What did they Ora, go to eles see? foram His ver seu campaign diretor de manager, an campanhas, eloquent man um homem who could eloquente que fix up podia the preparar as campaigns campanhas e and fazer get all todas the as churches igrejas to cooperate. cooperarem. Well, Ora, of course claro not. que não. He Ele rebuked repreendeu Pharisees and fariseus e Sadducees. saduceus. He Ele called the chamou a ministerial associação association ministerial a grupo de group of cobras. snakes. Ele disse, Oh, ó you víboras, vipers whose quem vos warned you to ensinou a flee from fugir the da wrath ira to come? futura? Não comeceis a Don't dizer em start vós saying mesmos, within yourself, nós we belong pertencemos to a this or isto we ou belong to pertencemos that. àquilo. For God's Pois able of destas these pedras, stones to rise Deus children to pode Abraham. suscitar filhos a Abraão. What we need today is O some que more precisamos John the hoje é Baptist de um preaching, pouco mais de anointed with the pregação de Holy João Spirit. Batista, ungida com o Espírito Santo. And he did not take back E when ele não se they seen retratou when he quando preached eles on viram, marriages quando ele and pregou divorces. sobre casamentos e He preached divórcios. right straight on Ele the pregou straight gospel francamente sobre o Evangelho because franco, he didn't take porque it back. não se Why? retratou disso. He was Porque anointed. ele estava couldn't help being ungido. what he Ele was. não podia deixar de ser o que era. You can't help being what you are. Você não pode deixar Even de if ser you're o a que é. sinner, Mesmo que you're not seja pecador, responsible for being você a não sinner. é responsável por ser pecador. You're Você é responsible for responsável remaining a por sinner. continuar pecador. Há There um is a caminho way preparado prepared para for you. você. But to Mas be a sinner, quanto you a was ser born that pecador, way. você nasceu assim. God doesn't send you Deus to hell não o manda para for o being a inferno por sinner. ser pecador. God sends you to Deus o hell manda para o because you inferno won't porque repent você and não take se Christ as arrepende your e Savior. aceita Cristo You como seu refuse to take Salvador. the right road. Você se recusa You send a yourself to tomar o torment. caminho certo. Você manda a si mesmo para o tormento. You send your Você own manda sua soul to própria its alma eternal para o seu destination destino eterno, upon com the base no free moral livre-arbítrio de agency suas of your próprias own convicções. convictions. Deus não manda God ninguém does para not o send inferno. anyone to hell. Ele nunca mandou, He never ele did and he nunca never mandará. will. Man Os homens send mandam a themselves si to hell mesmos para o because they inferno, refuse porque se to recusam accept the way a of aceitar o salvation. caminho da salvação. Deus God não é, doesn't- He's ele é long-suffering, he longânimo. doesn't want any Ele não to quer perish. que ninguém se perca. Never wanted. Nunca quis. But man Mas rather os homens walk in preferem darkness than caminhar to nas walk in trevas light. a caminhar em The luz. reason of it is A razão disso they é are que born in eles that condition nascem nessa and condição have e no não desire têm to nenhum take the light. desejo de aceitar a luz. And messengers come from east and E west and mensageiros north and vêm south de leste and e throw oeste, norte e barricades, sul e levantam song barricadas. service, Culto de testimonies, preaching. cânticos, testemunhos, pregação path do of the caminho sinner, do and pecador. he E ele deliberately walks deliberadamente caminha através delas. Then say that E então God diz is que Deus é responsible responsável or ou guilty. culpado. Deus God é is bom good e and cheio full de of misericórdia. mercy, and E he ele will não want no one gostaria de lost. ninguém perdido. But man Mas wants o to be homem lost quer se because it's his perder porque é desire. seu He desejo. refuses to walk Ele in se light. recusa a That's andar what na makes luz. him É isso be que o lost. faz se perder. All right. Now, Muito bem. John, Agora, João, he was ele against era this contra essa intellectual pregação preaching. He intelectual. had no Ele não education. tinha instrução, So therefore he portanto, could not have não got poderia ter cooperation. obtido cooperação. I suppose even in a Suponho city que of this mesmo numa size, cidade desse if Brother tamanho, se Graham o would irmão try to say, Graham now, tentasse dizer, we'll have a agora, nós revival vamos here ter and um we'll reavivamento go all aqui, over the iremos por city. toda I a seen cidade. when he had his Eu vi revival quando ele teve that seu on the reavivamento, crossroads, que nas a little encruzilhadas, uma sign pequena placa said dizia revival in reavivamento Utica. em Útica. It didn't say what Não church. dizia em que He igreja, said there's só a dizia, revival há um going on. reavivamento acontecendo. Come, Venham, everybody's todos welcome. são bem-vindos. I Eu imagine if he imagino que went se from ele preacher fosse to de preacher pregador a around pregador over the em country torno here, de toda a he'd have a região hard aqui, time getting ele full teria cooperation. dificuldade para obter plena Wouldn't cooperação. do it. Ele não conseguiria. Se If I eu come vier here to aqui hold a realizar uma campaign with campanha him, com ele, o Brother irmão Beeler, Biller Brother Ruddle, e and o all irmão those Ruddle, together, e got todos together nós to hold a juntos campaign nos in reuníssemos para Jeffersonville, New realizar Albany or uma somewhere, campanha em we'd Jeffersonville, have ou a- New Albany, we'd have ou em to algum lugar, draw the crowd by our own nós preaching teríamos by de the atrair Holy as multidões
por nossa própria pregação e pelo Espírito Santo. As igrejas diriam, bem, não temos nada a ver com isso. De que seminário eles são? Onde está o seu patrocinador? Nossas credenciais, como João diria, não vem de vós, fariseus. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Essas são as minhas credenciais. Todos os homens enviados por Deus encontram-se na mesma condição. A igreja não o envia. Deus envia um homem enviado por Deus. E João era desse tipo. Jesus disse que fostes ver um fariseu, um saduceu, metodista ou batista ou presbiteriano? Que fostes ver? Ele estava bem vestido. Era ele eloquente em seu discurso? O que ele fez, exceto se levantar e condenar tudo o que estava errado. Mesmo o tetrarca Flagelo, que é o governador do estado, dirigiu-se para lá, vivendo com a mulher de seu próprio irmão. João aproximou-se dele e disse, não que é lícito possuí-la. Sim, que fostes ver um pregador denominacional? Fostes ver um orador intelectual? Ora, hoje isso estaria longe do que o mundo iria querer hoje. Ora, eles querem quem seja eloquente, grande, famosas tendas e bandeiras, ou algum grande doutor em divindades. Todas as igrejas cooperando, homens intelectuais indo na frente, palestras intelectuais. Mas quando você vê um homem de Deus, normalmente ele está no beco em algum lugar, de pé, na rua, ou em algum pequeno edifício, pregando o evangelho inadulterado de Jesus Cristo. Esse é o homem que Deus enviou, irmão, pondo o machado à raiz da árvore, pregando o evangelho, independente do que as pessoas pensam sobre isso. Permanece só. Que fostes ver um homem com grande instrução? Certamente que não. Ele não tinha nenhuma. Foi para o deserto aos 9 anos. Ele saiu aos 30. Pregando o arrependimento. Repreendendo fariseus. Por que ele fez isso? Ele não podia deixar de ser o que era. O espírito de Elias estava sobre ele. Ele não poderia deixar de usar as roupas que usava. Sua natureza era aquela. Ele não podia deixar de pregar sobre mulheres andarem libertinamente. O espírito de Elias estava sobre ele. Ele era o que era. Ele disse a Herodias, ele a repreendeu na cara. Ele disse ao povo o que ele pensava. Ora, ele não podia evitar. Essa era a sua unção. Ele era Elias. Então, se um homem ou uma mulher, sua unção fala sobre você, seja qual for o seu espírito, ele o move. Você é motivado por um espírito. E seu espírito de Jesus Cristo está sobre o crente. Não é de admirar que ele seja uma pessoa peculiar. Não é de admirar que haja algo se movendo nele. O chamado de Deus está nele. O Espírito de Cristo o está motivando. E ele tem de se mover conforme o Espírito o move. Poderiam imaginar ver João chegar lá e dizer, isso está bem. Isto está bem. Enquanto o Espírito de Elias estava sobre ele, ele agia como Elias. Quando se considera essas pessoas que vão agora, começam e dizem, eu vou ser cristão. Começam bem. A primeira coisa, em cerca de 6 meses, elas começam a voltar. Começam desta maneira, daquela maneira. Nota-se na mesma hora que a unção as está deixando. Porque enquanto o Espírito de Cristo estiver em você, ele o tornará como Cristo. Agora, muitas pessoas têm a impressão errada de Cristo. Algumas pessoas pensam que Cristo foi o marica. Cristo foi o maior de todos os homens. Ele foi o homem exemplo. Ele não só era homem, mas era Deus homem. Ele era Deus conosco. Emanuel. Ele foi o mais humilde dos homens. Mas você pode ser humilde demais. Você pode ficar tão humilde que o diabo faria de você um fantoche. Ele foi humilde o suficiente para lavar os pés dos discípulos. Ele foi perdoador o suficiente para orar por aqueles que pregavam cravos em suas mãos. Mas ele foi homem o suficiente para trançar cordas
e expulsar os cambistas da casa. Sim, João foi homem o suficiente para ser manso e humilde. Ele foi homem o suficiente para se pôr de pé às margens do Jordão. Ele não precisava de uma grande sinagoga ou de um lugar para pregar. Ele era humilde. Ele ficou com o céu bem azul. Ele foi humilde o suficiente que não recorreu às pessoas para ter que ganhar tanto dinheiro para pastorear a igreja dela. Ele vivia de gafanhotos e mel silvestre. Gafanhoto, naquele país eles comem. São enormes gafanhotos compridos. Conservam-nos em salmoura, defumam-nos de todas as maneiras para comê-los. É disso que ele vivia. E sua roupa era um pedaço de pele de ovelha em volta dele. Jesus disse, que fostes ver? Uma pessoa que se submeteria aos fariseus, uma cana agitada por todo vento, iria juntar-se aos saduceus quando viessem? Um dia ele é isto, e no outro dia ele é aquilo? Disse, não fostes ver nada disso. Fostes ver alguém bem vestido? Não. Um intelectual? Não. Que fostes ver? Ele disse, ide mostrar a João o que está acontecendo aqui. Os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que se não escandaliza em mim. Oh, que coisa! Esse era o sinal do Messias. Esse era o sinal para mostrar-lhe. Esse é o sinal de que a verdadeira igreja da cidade hoje, apesar de estarem caindo tanto, ainda é a marca do chamado de Jesus Cristo. Os homens e as mulheres que defendem o evangelho inadulterado de salvação para a alma, para os pobres, para os necessitados, não o grupo aristocrático que se veste de tal modo em suas igrejas que um pobre se sente fora do lugar. Mas um grupo humilde de pessoas, é aí onde o evangelho é anunciado. Os enfermos saram, oram pelos enfermos. Deus confirma o ministério deles com sinais e prodígios. Aí está o evangelho sendo anunciado aos pobres. E de mostrar a João estas coisas. Oh, que coisa! Como Deus tomou aquele homem sem instrução. Tomou aquele homem sem um traje de roupas para vestir. Tomou aquele homem sem um manto para colocar sobre os ombros. Um homem que não tinha lugar em que reclinar a cabeça. Um homem que não tinha uma refeição decente a qual se sentar. E abalou as nações com ele. Aleluia! Misericórdia! Quando penso nisso, desperta-me para alguma coisa. O que devemos fazer? Eu disse para a esposa o outro dia. Querida, estou com 50 anos. Não posso ficar aqui por muito mais tempo. Senhor exaltado nos céus, eu
abençoe os irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Aqui no parágrafo 59, irmãos, nós vamos continuar. Na semana passada, nós paramos aqui, 57, 58. João pregou o batismo do Espírito Santo. Ele nunca pregou algo que não tinha. Ele pregou o que havia recebido. E os homens de Deus que são enviados para os campos hoje não têm direito de pregar o Evangelho sem o batismo do Espírito Santo. Esta é a primeira qualificação de um ministro, é ser cheio do Espírito Santo. E nós ouvimos esses dias que nós discernimos o homem que tem o Espírito Santo porque ele recebe a palavra da hora. Isso é a característica principal. Porque o Espírito Santo, ele se identifica com o Espírito Santo. O Espírito Santo no homem, o Espírito Santo Deus. Há uma identificação. E a manifestação de João naquele dia foi exatamente dessa forma. Assim como é hoje conosco. Olha só. Então, o que fostes ver um homem ricamente vestido? Ele disse, aqueles que estão vestidos ricamente são de palácios de reis. João estava longe demais de Hollywood para ser um tipo de pregador social bem vestido. Por que nós usamos somente as mensagens e a Bíblia? Como que se fosse somente? Só isso que você tem? É que nós estamos alheios a outros livros. Nós estamos de fora da política, de fora das coisas sociais. É o que o irmão Bruno disse aqui, João estava longe demais de Hollywood. Abraão estava longe demais de Ló, de Sodoma. Deus teve ambiente para falar com Abraão. Deus teve ambiente em João. Que fostes ouvir um homem de ótima instrução? João foi para o deserto aos 9 anos de idade. A história diz. Sua instrução veio de Deus. Ora, eles foram ver seu diretor de campanhas, um homem eloquente que podia pregar as campanhas e fazer todas as igrejas cooperarem? Ora, claro que não. Ele repreendeu fariseus e saduceus. Nós ouvimos no programa agora, o pastor Joaquim Gonçalves pregando. Nós temos que lembrar que a religião daquele tempo não era uma religião que nasceu em Nicéia, como a de hoje. Era uma religião que nasceu lá no Monte Sinai. Que o tempo foi passando e ela foi deturpando. Olha o tanto que eles estavam em condição melhor do que a religião de hoje. E ainda assim estavam errados. Ele chamou a associação ministerial um grupo de cobras. Ele disse, víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não comeceis a dizer em vós mesmos, nós pertencemos a isto, ou pertencemos àquilo, pois dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém. E hoje, como é que é conosco? Se repete. Nós somos, irmãos, as pessoas que estamos cumprindo Malaquias 4. Amém. Nós estamos cumprindo isso hoje na terra. Amém. O que precisamos hoje é de um pouco mais de pregação de João Batista.
ungida com o Espírito Santo, e ele não se retratou quando eles viram, quando ele pregou sobre casamento e divórcio. Ele pregou francamente sobre o evangelho franco, porque não se retratou disto, porque ele estava ungido, ele não podia deixar de ser o que era. E nós podemos deixar de ser o que nós somos? Nós vamos ser sozinhos mesmo. Nós vamos ter pouca gente mesmo. Poucos amigos, afrontados. Mas vamos ser igual João Batista. Nós não vamos ser igual a Anás, Caifás, Herodes e aquele povo tudo, não. Você não pode deixar de ser o que é. Mesmo que seja pecador, você não é responsável por ser pecador. Você é responsável por continuar pecando. Há um caminho preparado para você. Mas quanto a ser pecador, você nasceu assim. Deus não manda ninguém para o inferno por ser pecador. Deus o manda para o inferno porque você não se arrepende e aceita Cristo como seu Salvador. É a expressão que ele usa. Mas ele fala aqui, você se recusa a tomar o caminho certo, você manda a si mesmo para o tormento. É o caminho que você toma. Deus não tem como te tirar dali. É o rumo que você tomou. Agora aceita Jesus. Você vai ver que a sua história é mudada, seu pecado é perdoado, sua vida é transformada. Você se recusa a tomar o caminho certo, você manda a si mesmo para o tormento, você manda a sua própria alma para o seu destino eterno com base no livre-arbítrio de suas próprias convicções. Deus não manda ninguém para o inferno, ele nunca mandou e nunca mandará. Os homens mandam a si mesmos para o inferno porque recusam a aceitar o caminho da salvação. Deus não é... Ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca. Irmão, nós temos que crer. Os irmãos lembram daquela história daquele pregador que ele pôs o relógio assim, falou, quem vier pegar esse relógio vai ser o dono dele? E uma criança teve coragem de vir e pegar, e depois o pai da criança veio para devolver. Ele falou, não. Ele veio, ele creu na minha palavra. O relógio é dele. Agora, e quanto a Cristo? Nós cremos em Cristo, e a salvação é nossa, e a escolha é nossa. E o Espírito testifica com o Espírito. O fundo clama o fundo. Mas os homens preferem caminhar nas trevas a caminhar em luz. A razão disso é que eles nascem nessa condição e não têm nenhum desejo de aceitar a luz. E mensageiros vêm do leste a oeste, norte a sul, e levantam barricadas, culto de cânticos, testemunho, pregação no caminho do pecador, e ele deliberadamente caminha através delas, e então diz que Deus é responsável e ocupado. Deus coloca muros na frente das pessoas. Olha a salvação aqui. Deus é bom e cheio de misericórdia, e ele não gostaria de ninguém perdido, mas o homem quer se perder porque é seu desejo. É prazeroso, é humano, causa satisfação. Ele se recusa a andar na luz, é isto que faz se perder. Muito bem, siga. Agora, João, ele era contra essa pregação intelectual. Ele não tinha instrução, portanto, não poderia ter obtido cooperação.
João era sozinho. Agora, qual seminário que vem nos apoiar? Nós não somos de nenhum deles. Nós não nascemos dali. Não seremos sozinhos. Suponho que, mesmo numa cidade desse tamanho, se o irmão Grant tentasse dizer, agora nós vamos ter um reavivamento aqui, iremos por toda a cidade. E eu vi quando ele teve seu reavivamento, e nas encruzilhadas uma pequena placa dizia, reavivamento em Utica. Não dizia em que igreja, só dizia, há um reavivamento acontecendo, venham, todos são bem-vindos. Eu imagino que se ele fosse de pregador a pregador, em torno de toda a região aqui, ele teria dificuldade para obter plena cooperação. Ele não conseguiria. A diferença do evangelho pleno, do evangelho puro, para o evangelho mundano, que dá uma ajeitada nas coisas para que se encha, para que entre dinheiro, para que seja cheia de gente. Quanto mais gente, mais dinheiro. Ajeita as coisas. Se eu quiser aqui realizar uma campanha com ele, o irmão Biller, e o irmão Rudel, e todos nós juntos, nós reuníssemos para realizar uma campanha em Jeffersonville, ou New Albany, ou em algum lugar, nós teríamos de atrair as multidões por nossa própria pregação e pelo Espírito Santo. As pessoas não cooperariam. As igrejas dali não cooperariam. Nós ouvimos aqui, agora há pouquinho. Vocês podem ouvir tudo, menos esse programa, menos essa mensagem. Porque tudo é uma coisa só. Quando pega uma mensagem dessa na mão, abre os olhos. Muda a condição. Então ali você não vai, tá? As igrejas diriam, bem, não temos nada a ver com isso. De que seminário eles são? Onde está o seu patrocinador? Quem que é o doutor no meio deles? Quem que é o doutorado em divindade? Nossas credenciais, como João diria, não vêm de vós, fariseus. Deus me chamou para pregar o evangelho. Essas são as minhas credenciais. Então, quem tem o Espírito, busca pelo Espírito. Tem que ter a sementinha lá no fundo. Todos os homens enviados por Deus encontram-se na mesma condição. Sempre é igual. Elias achou que ele estava tão sozinho, irmão, que Deus teve que mostrar que na nação tinha mais 7.000. Mas na nação, parecia que estava sozinho mesmo. E nós, hein? A igreja não envia. Deus envia um homem enviado por Deus. E João era esse tipo. Então, nós não somos enviados por uma ordem religiosa. Nós não somos enviados por uma igreja. Nós somos chamados e enviados por Deus. Amém. Jesus falou, ide pregar o evangelho. Mas que evangelho? O evangelho da cruz. O evangelho que ele deixou. Agora, quando o seminário tem que pôr um tempero, aí a coisa começa a modificar, né? E João era desse tipo. Jesus disse que fosse ver um fariseu ou um saduceu, metodista, batista, presbiteriano, que fosse ver. Ele estava bem vestido. Ele era eloquente em seu discurso. O que ele fez? Exceto se levantar lá e condenar tudo que estava errado.
Mesmo o tetrarca foi vê-lo, que é o governador do estado, dirigiu-se para lá, vivendo com a mulher de seu próprio irmão. João aproximou-se dele e disse: não te é lícito possuí-la. Agora, será que ele ouviu dizer aquilo? Ou o Espírito mostrou para ele aquilo? Ou ele estava preocupado com as conversas da corte, da cidade? Não, ele tinha o poder da palavra. E aquele grande homem, aquele grande rei não viu isso. E verão hoje? Não verão hoje. Que fosse ver um pregador denominacional, fosse ver um orador intelectual, ora, hoje isso estaria longe do que o mundo iria querer hoje. Longe do que as pessoas querem. Longe do que as igrejas querem. Ora, eles querem quem seja eloquente, grande, famosas tendas e bandeiras, ou algum grande doutor em divindades, todas as igrejas cooperando, homens intelectuais indo na frente, palestras intelectuais. Mas quando você vê um homem de Deus, normalmente ele está em um beco, em algum lugar, de pé na rua, ou em algum pequeno edifício, pregando o evangelho inadulterado de Jesus Cristo. Este é o homem que Deus enviou, irmão, pondo o machado à raiz da árvore, pregando o evangelho, independente do que as pessoas pensam sobre isso, permanece só. Aqui na mensagem Perfeita Força, o profeta fala sobre Moody. Olha bem, Dwight Moody, quando o repórter foi, disse: eu não vejo nada nele que seja atrativo a quem quer que seja. O repórter. Eles queriam entrevistar, por que tinha tanta gente ali, tanta multidão, tantas pessoas? Qual que era a atração? O que as pessoas estavam indo ver ali, nos cultos de Moody? O profeta fala, irmão, que a escola do Dwight Moody foi fundada depois. Se Moody voltasse da sepultura, a primeira coisa que ele ia fazer era acabar com aquela escola lá. Wesley da mesma forma. Lutero da mesma forma. A primeira coisa, ele é tão feio quanto pode ser. Outra coisa, ele é um desastre físico. Outra coisa, ele disse, ele não tem nenhuma educação. Sua gramática é a mais pobre que já ouvi. Olha o que o mundo preocupa. Isso nos incomoda? Claro que não. Ele fala fanhoso e ofega quando está pregando. E disse: eu não vejo nada em Dwight Moody que possa atrair a atenção de quem quer que seja. Trouxeram o artigo ao Sr. Moody, ele o leu, riu consigo mesmo e disse: certamente não, é Deus. Atração. É que nem aquela mulinha que Jesus montou em cima, né? Ah, que burrinho lá, né? Aí depois, no outro dia, cadê o povo? Cadê os panos no chão? Cadê as folhagens? Não, é Jesus que estava ali. Ele riu consigo mesmo e disse: certamente não, é Deus. Seguro, as pessoas não vêm para ver Dwight Moody, elas vêm para ver Deus. Então, o que foste ver? O que nós estamos mostrando
O que as pessoas veem em nós? O que é o nosso testemunho? O que é o nosso comportamento? O que a nossa oração faz? Se nós temos comunhão com Deus, a oração vai funcionar do jeito que Deus planejou. Se não temos comunhão com Deus, não vai funcionar. Vamos ser papagaio falante. No 72, que fosses ver um homem com grande instrução? Certamente que não, ele não tinha nenhuma. João foi para o deserto aos 9 anos e saiu aos 30. Pregando o arrependimento, repreendendo os fariseus. Por que ele fez isso? Ele não podia deixar de ser o que era. O espírito de Elias estava sobre ele. Ele não poderia deixar de usar as roupas que usava. Sua natureza era aquela. Ele não podia deixar de pregar sobre mulheres andarem libertinamente, pois o espírito de Elias estava sobre ele. Ele era o que era. Irmãos, nós temos recebido a mensagem de Elias. E nós somos o que somos. E nós temos que vencer a nós mesmos. E fazer o que tem que ser feito. Porque quando nós nem pensávamos nisso, Deus nos encontrou. Ou nós encontramos Deus? Nós saímos procurando Deus. Ele nos encontrou. E Ele nos pegou com mão forte. E nos pôs na posição que nós estamos hoje. Graças a Deus. Quem que foi bater lá na casa de Isabel? Ou foi Isabel que foi na casa de Maria? O plano de Deus é sempre buscar. Sua natureza era aquela. Ele era o que era. Ele disse a Herodias, ele a repreendeu na face dela. Ele disse ao povo o que ele pensava. Mas era o pensamento de João ou era o de Deus, através de João? Ora, ele não podia evitar, esta era a unção. Ele era Elias. Então, se um homem ou uma mulher, sua unção fala sobre você, seja qual for o seu espírito, o move, você é motivado por um espírito. E se o espírito de Jesus Cristo está sobre o cristão, o crente, não é de se admirar que ele seja uma pessoa peculiar. Não é de se admirar que haja algo se movendo nele. O chamado de Deus está nele. O Espírito de Cristo o está motivando. E ele tem de se mover conforme o Espírito o move. Lembra lá? E as rodas viravam para cá, para onde o Espírito virava. E ia para cima e ia para baixo. Todos os homens do Antigo Testamento, e a rocha cortada sem uma mão, todos estavam vendo Cristo. Tudo o que acontecia lá. E hoje é a mesma coisa. O Espírito nos move. Poderia imaginar ver João chegar lá e dizer: oh, isso está bem, isso está bem. Enquanto o Espírito de Elias estava sobre ele, ele agia como Elias. Quando se considera essas pessoas que vão agora, começam e dizem: ó, eu vou ser cristão. E começam bem. A primeira coisa, em cerca de 6 meses, eles começam a voltar. Começam dessa maneira, daquela maneira. Nota-se na mesma hora que a unção as está deixando. Porque enquanto o Espírito de Cristo estiver em você, ele o tornará como Cristo. Às vezes nós nos envolvemos demais com as coisas aqui de baixo. E João estava longe demais de Hollywood. João estava longe demais das coisas.
do mundo. Agora, muitas pessoas têm a impressão errada de Cristo. Algumas pessoas pensam que Cristo foi um maricas, Cristo foi o maior de todos os homens. Ele foi um homem exemplo. Ele não só era o homem, mas ele era Deus homem. Ele era Deus conosco, Emanuel. Ele foi o mais humilde dos homens. Irmãos, às vezes nós queremos ser mais humildes que Jesus. Mas você pode ser humilde demais. Você pode ficar tão humilde que o diabo faria de você um fantoche. Não, tem que ter pulso. Ele foi humilde o suficiente para lavar os pés dos discípulos. Ele foi perdoador o suficiente para orar por aqueles que pregavam cravos em suas mãos. Mas ele foi homem suficiente para trançar cordas e expulsar os cambistas da casa. Se vê nas igrejas hoje, isso aí, os cambistas da casa. A igreja é preparada para entrar dinheiro, irmão. É que nem uma loja, é que nem um mercado. Você entra no mercado, a cesta básica, o mais importante, ele está sempre nos cantos. As bugigangas, as guloseimas, até você chegar lá no arroz, lá na fruta, lá no legume, você tem que passar por aquela fila de chocolate. E bebida, tudo quanto é coisa que chama a atenção. E Cristo, cadê Cristo? Qual que é o nosso alvo? Sim, João foi homem o suficiente para ser manso e humilde. Ele foi homem o suficiente para se pôr de pé às margens do Jordão. Ele não precisava de uma grande sinagoga ou de um lugar para pregar. Lembra daquela história daquele homem que se converteu? E os amigos deles começaram a rir dele depois, falando que ele tinha perdido a coragem, que ele não era brigão mais, que ele não era aquilo mais, tal. Ele falou, quero ver se você tem coragem de carregar essa Bíblia. Ele falou para os amigos dele, pega essa Bíblia e dá uma volta na praça com ela. Quero ver se você é corajoso o suficiente para isso. Era corajoso o suficiente para isso? Aqueles mandão, aqueles briguentos. Vê se nós não estamos nessa posição, irmão. Cristo nos encontrou. Ele cruzou nosso caminho um dia. Ele foi humilde o suficiente. Ele foi suficiente para se pôr de pé às margens do Jordão. Ele não precisava de uma grande sinagoga ou de um lugar para pregar. Ele não precisava de Anás, de Caifás, e o sacerdote e aquele povo tudo, embora ele fosse da linhagem. Ele foi humilde, ele era humilde, ele ficou com o céu bem azul. Ele foi humilde o suficiente que não recorreu às pessoas para ter que ganhar tanto dinheiro para pastorear a igreja delas. Ele não vendeu seu ministério, dado por Deus a ele. Ainda que fique sozinho, ainda que coma pão seco. Ele vivia de gafanhotos e mel silvestre. Gafanhoto, naquele país, são enormes gafanhotos compridos. Conservam-nos em salmoura, defumam-nos de todas as maneiras para comê-los. É disso que ele vivia. E sua roupa era um pedaço de pele de ovelha em volta dele. Jesus disse, que fostes ver? Que fosse ver uma pessoa que se submeteria aos fariseus, uma cana agitada por todo o vento, iria juntar-se aos saduceus quando viessem? Um dia ele é isto, e no outro dia ele é aquilo.
O dia que ele estava com os saduceus, era um saduceu. O dia que ele estava com os fariseus, era um fariseu. O dia que ele estava com o outro, vem cá abraçar, nós somos tudo irmãos. Não, há uma separação. Nós somos irmãos em Cristo. Estejamos todos em Cristo, nós somos irmãos. Mas se estiver fora de Cristo, não tem como ser irmão. A filiação é diferente, é outra filiação. Meus irmãos carnais são os filhos do meu pai e da minha mãe. E o espiritual? São os que têm recebido o Espírito de Cristo. Um dia isso, outro dia aquilo. Disse, não fostes ver nada disso. Fostes ver alguém bem vestido? Não. Um intelectual? Não. Que fostes ver? Irmãos, grandes pregadores intelectuais que faz uma teia com a Bíblia e liga uma coisa na outra e pega a história e coisa e conta. Tem bons homens, sinceros, mas Deus vem nos trazer revelação da palavra. Amém. Comunhão com Deus. Não é eu ouvir dizer que Deus é assim, não. O homem chegou no Mont Blanc e falou, o senhor não conhece a tua Bíblia? Ele falou, não conheço mesmo, eu conheço o autor. O que escreveu. O engenheiro disso aqui, que planejou tudo. E é essa convivência que está sendo dispensada para nós. Ele disse, ide mostrar a João o que está acontecendo. Os coxos andam. Lembremos que Jesus não se escandalizou de João. João estava no cárcere, abatido. Ele era humano. Por isso que nós podemos chegar aos pés de Cristo e chorar, e orar, e pedir. Senhor, devolva-me a alegria. Davi fez isso. Deus não se escandalizou de Davi, não. Deus cuida dos seus, irmãos. Ele ama fazer isso. Olha, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar de mim. E Jesus não se escandaliza de nós, não, porque Cristo habita aqui. Ele não nega a sua própria palavra. Oh, que coisa! Esse era o sinal do Messias, esse era o sinal para mostrar-lhe. Este é o sinal de que a verdadeira igreja da santidade hoje, apesar de estarem caindo tanto, ainda é a marca do chamado de Jesus Cristo. Os homens e as mulheres que defendem o evangelho inadulterado, de salvação para a alma, para os pobres, para os necessitados, não um grupo aristocrático que se veste de tal modo em suas igrejas que um pobre se sente fora do lugar, mas um grupo humilde de pessoas. É aí onde o evangelho é anunciado. Os enfermos saram, oram pelos enfermos, Deus confirma o ministério deles com sinais e prodígios. Aí está o evangelho sendo anunciado aos pobres. Pobre de saúde. Aqui não está falando só pobre de dinheiro, não. Deus chega com a sua riqueza para nós. E a graça superabunda em nossa vida. Fica graça, graça, graça. E de mostrar a João essas coisas. Oh, que coisa! Como Deus tomou aquele homem sem instrução, tomou aquele homem sem um traje de roupa para vestir, tomou aquele homem sem um manto para colocar sobre os ombros, um homem que não tinha lugar em que reclinar a cabeça, um homem que não tinha uma refeição decente a qual se sentar, e abalou as nações com ele.
Ah, irmãos, ele pode nos tomar dessa forma? Mesmo que o nosso pescoço seja cortado? Aleluia, misericórdia, quando penso nisso, desperta-me para alguma coisa. Que devemos fazer? Eu disse para a esposa outro dia, querida, estou com 50 anos, não posso ficar aqui por muito mais tempo. Irmãos, se um pregador dessa natureza estava preocupado, e eu? Discernindo o corpo do Senhor, nós ouvimos domingo. Eu disse, se Deus o tem mandado, Deus prometeu em sua Bíblia e ele terá alguém que esteja disposto a ouvir. Se Deus tem te levantado, irmãos, nós temos que ser humildes, nós temos que ter reconhecimento de que Deus nos chamou para ministério. Lá no princípio, era nação sacerdotal, Israel. É que as tribos negaram, daí Deus ficou só com os levitas. Mas hoje não. É noiva sacerdotal. Um faz uma coisa, outro faz outra, um faz uma coisa, outro faz outra, mas é ministério de Cristo. E Ele tem nos chamado para isso. E tem alguém disposto a enxergar isso, a ouvir isso. O profeta fala, correto. E se é de Deus, você devia colocar seu coração nisto, se tem discernimento. Irmão, seja o que for que Deus nos chamar a fazer na sua obra, isso é maior do que qualquer coisa no mundo. Amém. Trabalhe, não vá simplesmente dizer, sim, eu creio nisto. Essa é a verdade, isso é bom, amém? E vai para casa. O irmão Branham fala assim, vai trabalhar. Vai trabalhar, você tem discernimento. Trabalhe enquanto o dia dura, porque a noite vem. Chegará uma hora que não é hora de fazer mais nada. A Bíblia será fechada, não adiantará pregar o evangelho mais. A hora é agora, o testemunho é hoje. Se essas mãos deveriam estar trabalhando, e vocês sabem que assim deve ser, por que não as levanta a Deus e pede a Ele que as santifique? Para seu serviço. O profeta fala assim, ó, oremos. Vamos colocar de pé, irmãos? Se essas mãos deveriam estar trabalhando, e vocês sabem que assim deve ser, por que não as levanta a Deus e pede a Ele que as santifique para seu serviço enquanto oramos? Levante suas mãos. Senhor, olhe essas mãos e também as minhas, Senhor. Quero vir como um soldado valoroso. Não quero ir vazio, quero pregar até que morra. Quero falar, suplicar, jejuar e orar, pois vejo que as sombras da noite estão caindo e a hora se aproxima. Senhor, abra meus olhos para ver mais sinais de tua vinda. Nesta noite, acenda o coração desta gente com as grandes maravilhas que tu prometestes. Quando vemos as predições do mundo e ouvimos homens pecadores alegarem, ele vai varrer o Capitólio. Sabemos que eles têm as bombas para fazê-lo. Só falta que algum fanático comece. Tua misericórdia está nos sustentando até que tua igreja esteja pronta. Aleluia! Senhor, que esta noite estejamos prontos. Ponha nossos corações no culto. Mostra-nos tua presença, pois cremos que tu levantaste dentre os mortos e nossos espíritos discernem que tu estás aqui. O mesmo Jesus de ontem, hoje, para sempre, para todo sempre. Tu estás aqui na forma do Espírito Santo para operar através de tua igreja, para curar e salvar. Ouça-nos, Senhor, enquanto eu encomendo a ti essas pessoas e a mim mesmo, no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Maravilhoso é Cristo,
incomparável, sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é para mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é o teu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é para mim. Glória a Deus, aleluia, palmas para Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que maravilha, glória a Deus, o que fostes ver, glória a Deus, nós temos revelação para ver, né, irmão? Glória a Deus, que maravilha, que mensagem. Que Deus continue ungindo, abençoando pastor Levi Claré, seu ministério, a igreja de Santo Antônio, sua família, seus negócios, sejam abençoados cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que essa unção de William Brana continue sobre ele, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Havia um rei condenado a morrer por adultério e homicídio cruel. Disse o profeta: viverás, não morrerás. Foi a graça ali manifestada. A graça de Deus é real, foi revelada a mim. A graça de Deus é real, venceu a morte por mim. Uma mulher foi levada a Jesus por adultério, ia ser apedrejada. Saiu das trevas, se deparou com a luz. Foi a graça ali manifestada. A graça de Deus é real, foi revelada a mim. A graça de Deus é real, venceu a morte por mim. Eu andava em delitos e pecados, prisioneiro da morte e da dor. Deus enviou o profeta Elias, trazendo graça